Escute essa frase. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Vou repetir. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Gente, essa frase, ela é uma frase base quando se fala de comportamento humano. Essa é uma frase conhecida em cursos de comportamento humano. Essa é uma frase conhecida em processos de mentoria, processos de coach, processos de transformação e criação de hábitos. E ela exatamente espelha o nosso comportamento em tudo que nós fazemos. Então, essa frase está dizendo que a maneira como eu faço coisas simples, eu faço também coisas mais complexas. A maneira como eu organizo o meu computador, eu naturalmente também organizo o meu quarto. A maneira como eu organizo as minhas finanças é exatamente a maneira como eu geralmente organizo a minha vida. A maneira do meu comportamento no meu trabalho geralmente tem muitas similaridades com a maneira como eu me comporto no dia a dia em diversas outras coisas. Então, isso é uma regra, na verdade, não é uma frase a título de discussão, de conversa, porque isso já é provado, isso é comportamento humano e ela também é uma grande ferramenta, é um grande raciocínio se eu quero construir, se eu quero construir hábitos de sucesso, se eu quero construir caminhos de sucesso na minha vida. Se eu entendo que eu sempre desisto de coisas pequenas, eu entendo que, da mesma forma, eu sempre desisto de coisas mais difíceis. E eu posso fazer o entendimento no vice-versa também, né? Ao contrário, se eu desisto de coisas que muitas vezes são difíceis para mim, né? Coloco um plano, coloco uma meta, tenho um objetivo e no meio do caminho eu desisto, naturalmente é porque eu desisto desde as pequenas coisas. Eu tenho esse comportamento de sempre parar no meio do caminho, de começar e não terminar, de não ter acabativa, né? Como a gente fala. A gente tem muita iniciativa, tem muitas ideias, tem muita motivação no começo de novos processos, mas a gente não consegue acabar. E eu consigo usar essa frase que sempre vai ser padrão no comportamento de qualquer ser humano e transformar ela em algo positivo. Se eu sou alguém que desde projetos pequenos eu tenho dificuldade para terminar, até os projetos maiores, eu posso começar a construir coisas positivas, construir pequenos hábitos, construir um caminho de sucesso em pequenos objetivos, e quando os meus pequenos objetivos se transformarem em objetivos vencidos, eu naturalmente começo a repetir esses padrões em todas as outras coisas. Está dando para entender? Faz sentido para você? A primeira vez que eu vi essa frase, eu acredito que foi em 2009 ou 2010. E ela me chamou a atenção, me deu um choque, eu não identifiquei isso em tudo, mas depois eu comecei a ver que na minha vida realmente os padrões eles são muito parecidos, né? Eu sou, na maioria das vezes, na maior parte das coisas, em grande parte, eu sou um cara organizado. Então, em várias áreas da minha vida, você não vai encontrar bagunça, porque a maneira como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. E eu realmente, por um bom tempo na minha vida, por boas fases da minha vida, eu tinha esse comportamento também realmente de começar coisas e de não terminar, né? De começar projetos, de começar ideias e de não terminar. E uma maneira como eu mudei isso foi exatamente determinando pequenas metas, né? Por exemplo, sempre começava a ler um livro e nunca ia até o fim. E eu ficava com aquela frustração de não ter terminado. Lógico, a gente vai deixando, é natural do comportamento, de um comportamento de dificuldade, mas não é algo que me deixa feliz, que não me deixa satisfeito. Você deve sentir isso também. Como é que eu faço então, Filipão, para mudar isso? Porque todo livro que eu começo, eu realmente tenho dificuldade para
Continuar para finalizar. Você começa determinando pequenas metas, diminuindo as expectativas. Por exemplo, eu vou começar a fazer academia e eu vou pagar logo o ano inteiro. Poxa, você nunca fez. Você tem dificuldade a vida toda em fazer. Então, não é porque você pagou o ano inteiro que você vai mudar o seu comportamento e passar aí todo dia. Mas você pode começar a dizer assim: eu quero ir para a academia 3 vezes por semana. Ou eu vou todos os dias, mas eu vou treinar 20 minutos por dia. E quando você conseguir vencer os 20 minutos do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto e da primeira semana, você concluiu, você teve sucesso em uma criação de um comportamento de 20 minutos. Deu para entender? E a tendência é que quando você estabelecer para 30, você vai conseguir obter sucesso nisso em 30 segundos. Quer dizer, em 30 minutos. E quando você for ler um livro, por exemplo, eu tenho livros aqui na minha mesa, eu estou lendo esse livro agora, Nada Pode Me Ferir, super indico, um livro extraordinário, estou na página 99 dele, e ele é um livro de 319 páginas. Hoje não me assusta de jeito nenhum, porque eu criei o hábito de ler livros grandes também. Esse aqui, por exemplo, estou lendo junto, esse aqui eu comecei anteontem, já estou na página 99. Esse aqui eu estou lendo junto, já estou na página 253. Então, só desse livro aqui eu já li 253 páginas. Mas foi assim o tempo todo? Não, Filipão. Quer dizer, foi assim o tempo todo, Filipão? Não, não, meu querido, não, minha querida. E como é que eu lhe indico começar? Eu lhe indico começar por livros pequenos. Aqui, ó. Comprei o livro esses dias, eu li esse livro aqui em um dia. Quer dizer, em 2 dias, ó. De 12/5 a 14/5. Eu sempre marco o dia que começo e o dia que estou terminando a leitura. Ele é um livro de 95 páginas. Um livro muito mais fácil de ler do que um livro de 400 ou 500 páginas. Mas quando eu estabeleço uma meta menor, estabeleço um alvo menor e consigo ser bem-sucedido na realização desta meta, isso me faz construir um pequeno hábito de uma meta, mesmo que pequena, mas que foi vitoriosa. Dá para entender isso? E a tendência é que, se eu começo... Tem livros menores do que isso, com certeza. Tem livros aí de 60, de 70, de 50 páginas. Eu vou ler pelo menos 3 páginas por dia. Comece lendo 3 páginas por dia, sabe? Se é algo que você não tem o costume de fazer diariamente, fazer muito, diminua as expectativas, estabeleça metas pequenas, mas assuma o compromisso de realizar as metas pequenas. Porque se você não conseguir realizar nem as metas pequenas, você vai estar dando um sinal, né, um recado para você mesmo que você é muito fraco, que você é muito incapaz, que você não tem compromisso nenhum. Isso não é verdade, né? Todo mundo consegue, todo mundo tem capacidade, tem objetivo. Você só precisa ter noção, ter responsabilidade e ter uma direção, um senso de direção do que é possível para você hoje. Você nunca leu. E aí eu falo de leituras de livros bons e você começa a ficar empolgado com isso e você vai começar um livro com 300 páginas. Então dificilmente você vai conseguir ler esse livro de 300 páginas até o fim. Mas se você disser assim, Filipão, me comprometi comigo mesmo de determinar um horário todo dia de manhã, cedinho ou no final do dia, de ler 2 páginas por dia. Eu tenho certeza que você tem total capacidade e tem uma grande chance de conseguir fazer isso. 2 páginas por dia. E nesse primeiro mês você vai ler 60 páginas. É diferente de 500, é diferente de 300, sabe? 60 é um número pequeno. Você pode inclusive ter um livro grande perto de você, mas diminua as expectativas e estabeleça uma meta pequena e alcançável. Presta atenção, tem muita gente que diz assim, mas se a meta não for grande o suficiente, não vai te estimular a sair do lugar. Vamos ser realistas aqui com a história, né? Poxa, tem gente que nunca leu, cara.
Tem gente que nunca leu um livro sequer. Tem gente que nunca, se é ruim ou se é bom, se isso é errado ou é certo, a discussão não é essa. A questão é assim, a pessoa nunca abriu um livro para ler. Se essa pessoa conseguir ler 2 páginas por dia, durante uma semana, 14 páginas é uma grande vitória. Tá dando para entender? Filipão, eu tenho sei lá quantos anos, eu nunca fiz nenhum tipo de exercício físico na minha vida. Faz o seguinte, coloca um tênisinho no pé e dá uma caminhada até o final do seu quarteirão e volta. Poxa, mas é tão pouco. Cara, faz isso todo dia durante 7 dias. Você conseguiu fazer isso? Cara, você está fazendo um grande feito. A nossa linha, né? Essa coisa de estar o tempo todo se comparando, de o tempo todo calculando o que eu faço com o que você faz, isso não é saudável, não é sadio e não vai levar a um caminho de vitória. Hoje, lógico que eu ter mentores, eu ter referências para me ajudarem, para me darem direções, onde eu já tenho um caminho de sucessos alcançados, né, de vitórias conquistadas, é super importante, mas eu preciso dar a César o que é de César, eu preciso ser muito realista. Deu para entender, Filipão? Eu quero começar fazendo 100 abdominais. Não vai fazer, nunca fez abdominal. Você quer começar fazendo 100? Não dá, tenta fazer 10. Tenta fazer 5 todo dia. Poxa, mas 5 é tão pouco? É, mas depois que você conseguir 5 por dia durante uma semana, na outra semana você bota mais 5, e vai no mais 5, e vai no mais 5, daqui a pouco você está fazendo 50 todo dia, e você vai começar a ver resultado no seu corpo. Então, a gente precisa ser mais racional, né? Parar de ser levado tanto pelas emoções, porque às vezes, num momento de empolgação, a gente quer assumir um compromisso ou quer fazer uma meta que a gente não vai realizar, sabe? Isso é agir por emoção, isso é agir no impulso, e não é assim. O que é racional para mim? Eu nunca corri nem 500 metros, eu quero me tornar um atleta. O que é racional para mim? É eu comprar um tênis de R$ 2.000, é eu sair na rua e querer fazer no primeiro dia 10 quilômetros? Não faz sentido, não é racional. Não é lógico, deu para entender? Eu vou comprar um tênisinho baratinho mesmo. Qual é o tênis mais barato indicado para corridas ou caminhadas? Eu vou comprar, vou gastar ali 200 e poucos reais, porque eu ainda estou começando, sabe? E aí eu vou tentar marcar no meu relógio para eu andar 500 metros. Cara, foi fácil. Eu vou andar 1 quilômetro todo dia, 500 metros indo, 500 metros voltando. Tem pessoas que essa realidade é difícil. Tem pessoas que estão acima do peso, que estão numa vida parada sem exercícios físicos, e que isso já é um grande avanço. E sinta-se vitorioso, sinta-se vitoriosa. Deu para entender? Filipão, nunca li um livro e eu estou lendo 5 páginas por dia. Sinta o sabor da vitória, porque você já tem conquistado algo valioso. Se olhar para trás, você não fazia nada, você não lia. Então, 5 páginas por dia, se a gente calcular vezes 30, são 150 páginas num mês. Você já leu um livro de 150 páginas. Deu para entender? Então, vale a pena a gente lembrar dessa frase. A maneira como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Quando eu começar a estabelecer pequenos passos e conseguir vitória, conseguir alcançar, conseguir realizar os pequenos objetivos, a tendência é que eu consiga ir estruturando minha vida do mesmo jeito das vitórias. E aí eu vou de maneira consciente, puxando as minhas metas, a me desafiar cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. A gente, na verdade, turma, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer. Só que, na verdade, a gente muitas vezes fica se deixando levar, né, por conversas, por historinhas, ou pela nossa própria mente negativa, ou sei lá, por tantas coisas. Mas se você tem esse desejo de ter sucesso em várias áreas da sua vida e você tem dificuldade, às vezes, de fazer coisas que para outros parecem tão significativos, comece com pequenos avanços. E à medida que você se sentir vitorioso, vitoriosa, nos pequenos avanços você vai crescer, e você mesmo vai ter a motivação necessária para
avançar um pouco mais, para caminhar um pouco mais, para ler um pouco mais, para fazer um curso até o fim, para juntar um pouco mais de dinheiro, para fazer uma economia maior, sabe? Para se desafiar a um nível um pouquinho acima e um pouquinho acima e um pouquinho acima. E à medida que você vai fazendo cada coisa, você vai fazendo todas as outras coisas e a sua vida vai começando a alcançar essa mentalidade que agora está em crescimento, entendeu? Até agora você estava parado. Até agora talvez você tivesse realmente numa vida de fracassos e fracassos. Fracassos e mais fracassos. Tudo que você faria, quer dizer, você fazia, você desistia no meio do caminho. E aí você começa a se determinar a alcançar vitórias e mais vitórias. Vitórias e mais vitórias, das menores que sejam. Se para você foi algo que nunca foi feito, faça com orgulho e não deixe ninguém te dizer que foi pequeno. Não deixe ninguém te dizer que não tem valor. Tem valor. Para você tem valor, para você é vitória, para você é crescimento. Ei, deixa eu dizer, nunca leu na vida. Ler uma página por dia durante 30 dias é uma grande vitória. Nunca fez uma caminhada, caminhar 1 quilômetro por dia durante 7 dias, 15 dias, um mês, é uma grande vitória. Nunca conseguiu juntar um centavo e você agora está juntando R$ 50 por semana, R$ 100 por mês, R$ 500 por mês. É uma grande vitória. Não olhe para a régua dos outros. Comece a determinar suas vitórias. Essas pequenas vitórias vão te fortalecer para vitórias cada vez maiores. E você vai se alargando, você vai aumentando e melhorando à medida que você faz uma coisa e essa medida vai trazendo uma nova medida para todas as outras coisas. Então não esqueça, à medida como você faz uma coisa, você faz todas as outras, não importa se ela é grande ou é pequena. Comece mudando pelas pequenas e as grandes também se tornarão grandes, né? Se tornarão concluídas, se tornarão vitoriosas. Pegou aí a dica? Tamo junto, segue o nosso canal da Sabedoria. Se esse canal, se esse conteúdo fez sentido para você, a gente está lançando 3 vídeos por semana. Quero convidar você a acompanhar, se inscreve aí no canal, ativa teu sininho de notificação para sempre que a gente lançar um vídeo. Terças, quintas e domingos tem vídeos para vocês e é com muita alegria que a gente está aqui estudando, lendo, trabalhando, aprendendo também para poder compartilhar um pouquinho. Se fez sentido, deixe seu like e vou te pedir só mais uma coisa, compartilha com alguém que você acha que pode precisar ouvir essa conversa aqui, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!